O que era para ser um simples procedimento cirúrgico acabou resultando na morte de uma mãe e na indignação de familiares. Na madrugada da última sexta-feira, dia 13 de setembro, Dona Raimunda Gomes Ferreira, de 83 anos de idade, sofreu um acidente doméstico e fraturou o fêmur ao cair no banheiro. Após o incidente, Dona Raimunda foi encaminhada ao Hospital e Maternidade Dom Orione, onde passou por avaliação médica e ficou internada para que os procedimentos fossem realizados. Os familiares estranharam a demora para que a cirurgia fosse realizada, sendo que a paciente estava sentindo fortes dores devido à fratura sofrida no fêmur e que só na segunda-feira o procedimento cirúrgico seria realizado. Porém, a cirurgia só foi realizada na terça-feira à tarde, e enquanto Dona Raimunda se recuperava da pós-cirurgia na UTI, acompanhada de uma filha, a atitude de um médico mudou a rotina da família. De acordo com um dos filhos da paciente, durante sua internação, houve falha de comunicação entre os profissionais da unidade hospitalar, falta de informação e despreparo por parte de alguns profissionais, o que resultou na morte de Dona Raimunda. Minha mãe, tem 83 anos, ela levou uma queda durante a madrugada do dia 3. O SAMU trouxe a minha mãe aqui para o Dom Orione, tendo em vista que minha mãe possui um plano de saúde, a Unimed. Ao chegar aqui, ela foi atendida por uma médica plantonista. A médica plantonista condicionou chamar o ortopedista quando visse o raio-x, quando fosse feito um raio-x, que iria comprovar que minha mãe tinha quebrado o fêmur. Só que o pessoal do SAMU que fez o atendimento, eles tiveram todo um cuidado, eles imobilizaram minha mãe e já falaram que minha mãe tinha quebrado o fêmur e que estava com encurtamento de membro. Ou seja, se um membro quebrou e teve um encurtamento da perna, isso já indica fratura. No entanto, a médica que atendeu aqui, ela condicionou a acionar o ortopedista só depois que fizesse o raio-x. Tudo bem, minha mãe chegou na madrugada. O ortopedista foi acionado na madrugada, quer dizer, eu imagino que sim, só que apareceu só no dia seguinte, ou melhor, no dia 3, por volta das 8 horas da manhã. O ortopedista, ele disse para minha mãe e para os meus familiares, ele não fazia cirurgia nos finais de semana e que por isso não ia fazer a cirurgia da minha mãe. Mais tarde, ele deu uma outra informação, que a cirurgia da minha mãe estava condicionada à autorização da Unimed. Isso foi na sexta-feira. E a Unimed, quando ele deu esse posicionamento, que estava condicionado à autorização da Unimed, a cirurgia, a Unimed já estava fechada. Na segunda-feira de manhã, que foi ontem, nós amanhecemos o dia na porta da Unimed para pegar a suposta autorização. Só que a Unimed foi categórica, que em casos de urgência não precisa de autorização. O médico faz a cirurgia e cobra depois, ou da própria Unimed ou dos parentes. Tudo bem, após tomar conhecimento que houve um procedimento errado, eu me dirigi até a administração do Dom Orione. Falei com a senhora Alessandra, assessora jurídica aqui do hospital. A Alessandra, ela foi categórica comigo. Ela falou que o médico que atendeu minha mãe, ele não atendeu o fluxo, ele não obedeceu o fluxo do hospital, que seria fazer a cirurgia imediatamente. E aí ela, Alessandra, ligou para os ortopedistas, para os médicos que atenderam a minha mãe. Meia hora depois já tinha um ortopedista já lá no quarto atendendo ela e agendou a cirurgia dela para segunda, às 15 horas, e deixou ela de dieta zero. Tudo bem, a Alessandra me deu um retorno e já me deu uma informação que a cirurgia seria terça-feira. Eu tenho como comprovar isso. Já uma informação diferente da informação anterior que o médico passou, que a cirurgia seria segunda às 15 horas. Perfeito. Só que às 15 horas da segunda-feira não realizaram a cirurgia da minha mãe. E aí deram uma outra informação, que seria a terça-feira às 14 horas. Foi aí que começou uma outra peregrinação. Qual foi? A família queria saber o nome do médico ou dos médicos que iriam operar minha mãe, porque geralmente são 2 médicos. O hospital não deu conta de nos informar isso.
Eles não sabiam sequer quem ia operar minha mãe. E aí eu fui na assistente social, falei com a assistente social, falei com o atendimento aqui, e o pessoal não sabia realmente. Eles só tomaram conhecimento que seria o doutor Edgar e o doutor Ergo, depois, aliás, no momento da cirurgia. Mas a assessora jurídica que entrou em contato comigo tem como provar, ela não sabia nada, não sabia informar nada do estado de saúde da minha mãe. Mas o problema não foi só esse. A cirurgia ela foi feita na terça-feira às 14 horas. Minha mãe saiu da sala de cirurgia e foi direto para a UTI. Minha mãe estava consciente, se restabelecendo da cirurgia. Um médico, Dr. Renzo, por entender que minha mãe precisava de cuidados especiais e pelo fato de minha irmã ser enfermeira padrão, que trabalha em um hospital público há muitos anos, o Dr. Renzo permitiu que minha irmã, enfermeira, acompanhasse minha mãe na UTI. Porque minha mãe ela era asmática e ela precisava usar aquela bombinha instante em instante. Ela passava mal, você já tinha que dar a bombinha para ela, que é o Berotec Splay. Aí, o Dr. Renzo permitiu que minha irmã ficasse na UTI. Só que na data de hoje, pela manhã, chegou um outro médico, por nome Patrick. Esse médico chegou na minha irmã, na frente da minha mãe. Ele não teve nem a delicadeza de chamar minha irmã em um local reservado. Ele falou para minha irmã que não permitia que minha irmã ficasse dentro da UTI, porque os demais pacientes não tinham acompanhante. Minha mãe queria ser especial, ela não era especial, porque os demais pacientes não tinham acompanhante. Ele não teve a sensibilidade que o Dr. Renzo teve de deixar um acompanhante. Não era qualquer acompanhante, era uma enfermeira padrão, que já sabia todos os cuidados que minha mãe necessitava. Minha mãe, por exemplo, ela não poderia ficar de cabeça para baixo muito tempo, porque ela já dava crise, e essas crises, ela faltava o fôlego. Minha mãe presenciou o médico pedindo para que minha irmã saísse, pelo fato de um outro irmão meu ter morrido aqui nessa mesma UTI, porque pegou infecção, infartou e pegou infecção logo depois e faleceu. Minha mãe tinha muito medo de morrer também na UTI aqui do Dom Orione, porque em ambos os casos provavelmente teve erro do hospital, erro de procedimento e falta de cuidados. Então, pessoal, esse doutor Patrick meio que expulsou minha irmã da UTI. Minha mãe presenciou aquela cena, começou a passar mal, teve uma crise e deu uma parada cardíaca imediatamente. Eles reanimaram ela, mas não teve jeito. Minha mãe faleceu aqui no Dom Orione por falta da sensibilidade desse médico, o doutor Patrick. Minha irmã é Deus para salvar minha mãe? Não. Mas minha irmã sabia quais eram os cuidados que minha mãe precisava para não ter crises, para continuar viva. Ninguém pediu tratamento especial para o Dom Orione. Nós pedimos só que minha mãe fosse bem atendida e saísse daqui com vida, e que eles fizessem o serviço dele. O próximo caminho agora é cuidar do velório da minha mãe, fazer o enterro dela, e nós não vamos descansar, nós vamos atrás de justiça. A partir de amanhã nós já vamos verificar se é possível registrar um boletim de ocorrência, se é possível, no âmbito da Polícia Civil, verificar o possível cometimento de crime. Isso vai depender do entendimento da autoridade policial. E na esfera civil, nós vamos ingressar com todas as ações possíveis para responsabilizar o Dom Orione. Nós, aqui, porque eu falo em nome da família, da minha família, que está com muita dor, a gente sabe, vou ressaltar mais uma vez, que essa entrevista não vai trazer a minha mãe de volta. E esse não é o intuito. O intuito aqui é transmitir para a sociedade de Araguaína, para o povo de Araguaína, para as autoridades, o que acontece aqui no Hospital Dom Orione, onde um paciente vai fazer uma cirurgia e o hospital nem sabe informar para a família o horário e não o nome dos médicos que vão fazer o procedimento. Isso que aconteceu com a minha mãe é inadmissível. Se esse doutor Patrick não tivesse tirado a minha irmã da UTI, não tivesse, de certa forma, discutido, criado uma discussão com minha irmã,
Minha irmã estava lá do lado da minha mãe e tinha socorrido ela, acalmado ela, porque minha mãe estava muito nervosa, com medo justamente de morrer e com medo de que acontecesse um erro médico igual, possivelmente, não é uma afirmação, possivelmente aconteceu com meu irmão. O hospital já se posicionou a respeito dessa situação? Nós, até o momento, não buscamos ainda um posicionamento do hospital. Esse posicionamento vai ser feito por meio da justiça, porque agora não tem posicionamento nenhum que vai trazer a minha mãe de volta. Outra coisa, o hospital não obedeceu o fluxo. Segundo a assessora jurídica, o médico que atendeu minha mãe inicialmente não obedeceu o fluxo, mas o Patrick, que é o outro médico, que estava lá na UTI, que tirou a minha irmã, ele alegou justamente que seria o fluxo do hospital que não ficasse nenhum acompanhante dentro da UTI. Então, para negar o atendimento para minha mãe, eles não souberam usar o fluxo. Agora, para tirar minha irmã, eles alegaram justamente o fluxo do hospital.